Meus amados, bom dia, Pai do Senhor. Estamos aqui nesta manhã de domingo para transmitir a nossa escola bíblica dominical. Quero abraçá-los na paz do Senhor Jesus e convidar os irmãos para iniciarmos este momento com uma oração ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez estarmos aqui, Senhor, com esta incumbência maravilhosa de poder transmitir a Tua palavra aos Teus santos que nesta manhã estão, Senhor Deus querido, reservando esse instante precioso para aprender, Senhor Deus, mais de Ti através da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo que o Senhor nos deu para que através de Sua ação pudéssemos conhecer o que de Deus há para as nossas vidas, possa nos guiar em todo entendimento e compreensão dessa palavra tão preciosa. É assim que nós te oramos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a nossa lição de hoje é a lição de número 10. Nós temos como assunto da lição a intercessão pelos Efésios. O textual diz assim: por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios 3, versículos 14 e 15. A verdade prática: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Leitura bíblica, Efésios 3, 14 ao 21. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja, por Jesus Cristo e em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos ler a nossa introdução. Após revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da Igreja de Cristo. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo, além do que pedimos ou pensamos, segundo Ele, o único que é digno em ser glorificado. Refletir sobre a oração intercessória do apóstolo é o tema desta lição. A carta aos Efésios é conhecida também como a carta mais espiritual de Paulo. Se a carta aos Romanos é conhecida por ser a carta mais teológica, a carta aos Efésios é conhecida por ser a carta mais espiritual do apóstolo Paulo. Ela aqui fala da igreja em sua posição em Cristo, fala da igreja sentada nas regiões celestiais, da batalha espiritual e de toda essa questão voltada para este aspecto da espiritualidade de forma muito profunda. E nós temos nesta carta, a semelhança da carta aos Romanos, uma atitude de Paulo que é interessante, de se notar que ele sempre reage desta forma quando está expondo verdades tão profundas e tão maravilhosas a respeito do Evangelho. Na carta aos Romanos, do capítulo 1
ao capítulo 7, Paulo expõe as verdades do Evangelho de forma muito especial, de uma forma muito rica e preciosa. Ele expõe o Evangelho da graça. Quando ele chega no capítulo 8, ele está em um êxtase de alegria, de contemplação de todas as grandes verdades de Deus. Então ele sai da expressão da ortodoxia bíblica para um momento de doxologia, ou adoração diante de Deus. E por isso que o capítulo 8 de Romanos também é conhecido como um cântico ao Senhor, especialmente a parte final do capítulo, onde Paulo expressa aquele cântico de vitória de todos aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que expressam a sua vitória maravilhosa, porque Deus sendo por eles, ninguém pode ser contra eles. Aqui, a semelhança da carta aos Romanos, Paulo também chega aqui no capítulo 3, depois de expor tantas verdades maravilhosas a respeito do Evangelho, de falar do mistério que foi revelado concernente à formação de um novo povo para Deus, Deus destruindo todas as paredes de separação, formando um povo para si. Ele está profundamente agradecido a Deus e nesse momento ele ora, tanto ora quanto expressa sua adoração a Deus, nesse momento de adoração, de gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito para com o seu povo. Há muita semelhança, e quando a gente chega aqui no capítulo 3, versículo 14 até o 21, dá a impressão que Paulo está concluindo tudo que tinha a dizer, quando na verdade ainda há muita coisa que ele vai dizer, né? Porque ele termina dizendo assim: a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Parece uma conclusão, mas o que nós percebemos é que diante da alegria e diante do sentimento de gratidão por tudo que Deus havia revelado, ele não pode esperar concluir a carta para expressar sua alegria nesta oração, neste louvor a Deus, né, que ele expressa com tanta alegria e com tanto prazer em seu coração. O nosso primeiro ponto fala de corroborados com o poder do Espírito. O versículo 14 nos mostra Paulo em sua atitude diante de toda a glória que Deus tem revelado no Evangelho. Ele diz: por causa disto me ponho de joelhos. Quer dizer, diante dessa contemplação da majestade de Deus, da suprema grandeza do seu poder, das riquezas insondáveis de Cristo e tudo mais que ele havia falado com tanta propriedade, ele agora se põe de joelho em uma atitude de reverência, adoração, diante da majestade de Deus. Por causa disto, me ponho de joelhos. Aqui está uma das citações dessa postura da oração. Não é a única maneira, a única postura para os santos de Deus orarem, mas algumas vezes é citado na Bíblia essa postura, né, da oração de joelhos. Logicamente que a gente precisa pensar que os judeus preferem orar em pé. É a forma mais comum da oração dos judeus, é orar em pé. Mas nós temos aqui o apóstolo Paulo orando de joelhos, que tem em si uma manifestação de profunda reverência, admiração e submissão àquele a quem você ora. E ele se põe de joelho e ele diz: perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus nos ensinou a orar a Deus lhe chamando de Pai, mas esta atitude, né, tão maravilhosa que Jesus nos ensinou na oração, de considerar a paternidade de Deus, não nos dá o direito de nos tornarmos irreverentes diante da sua face. Por isso que o apóstolo Paulo diz: me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Embora que esta palavra Pai nos leve a um ambiente de intimidade e confiança, isso não significa que nos é permitido
se colocar diante de Deus sem que leve em consideração a transcendência e a santidade de Deus, que nos leva a esse estado de temor, que nos leva a nos pôr de joelho diante dele com toda a reverência e com toda a nossa admiração por ele. O que o apóstolo Paulo está fazendo é algo que era considerado uma das funções dos pastores, dos líderes da igreja, como sendo uma das funções mais essenciais. Não era só a pregação que ele realizava com tanta dedicação e com tanto fervor. A pregação, a instrução é um dos deveres, é um dos compromissos daqueles que lideram a igreja, especialmente os apóstolos, onde na questão da discussão sobre a distribuição dos alimentos, a respeito da negligência aos cristãos de origem grega, em Atos capítulo 6, o apóstolo Pedro justifica, que era impossível que eles abandonassem aquilo que era essencial ao ministério para servir as mesas. E o que era essencial ao ministério, dentre muitas coisas, mas as duas principais coisas que Pedro destaca é exatamente a pregação, o ensino e a oração. Ele disse que não era nada coerente que eles deixassem o ensino e a oração para servir as mesas. De sorte que a pregação e a oração são os dois principais elementos do compromisso ministerial de um líder. O apóstolo Paulo sabia muito bem disso. Então, ele aqui, numa só carta, em que ele dá instruções tão grandiosas, ele mostra o exercício dessas duas funções tão especiais para a saúde da igreja: o ensino e a oração. Paulo está ensinando, mas diz também aos irmãos que se coloca de joelhos por eles. A intercessão, a oração constante. Essas são as duas funções principais daqueles que lideram, daqueles que pastoreiam o rebanho do Senhor, que é as principais responsabilidades. Não é só isso, mas principalmente isso, o ensino e a oração. Por causa disso, Paulo tanto ensina quanto ora. Em quase todas as suas cartas há menções de suas orações pelos irmãos. Ele está sempre em oração. E se ele ensina com fervor, com entusiasmo, as suas orações também não ficam longe disso. As orações de Paulo é descrita muitas vezes como alguém em profunda agonia, como ele escrevia, que as suas orações pareciam uma mulher em trabalho de parto pelos irmãos, para que Cristo fosse gerado neles. Então a oração é realizada com muito fervor, com muita dedicação pela igreja do Senhor. Nós temos nesta oração de Paulo uma das orações mais ousadas das Escrituras, ou por que não dizer a mais ousada, semelhante a essa, talvez, aquela que Moisés fez, pedindo para o Senhor lhe mostrar a sua glória, mostrar a sua face. Porque ele foi negado não porque Deus não o quisesse, mas porque Deus queria poupá-lo de uma experiência desastrosa, pois isso resultaria em sua morte. Aqui o apóstolo Paulo faz uma oração e pede coisas que a gente nem consegue entender a ousadia, a capacidade que ele tem de pedir essas coisas aqui, porque ele pede para que os irmãos chegassem a medir o imensurável, a compreender o incompreensível. É mais ou menos isso. É um tanto paradoxal a oração do apóstolo Paulo, porque ele pede para medir o imensurável. O amor de Deus é imensurável. Ninguém consegue mensurar o amor de Deus. E compreender a plenitude do poder de Deus,
né, é outra coisa também incompreensível. Mas o que é maravilhoso aqui nesta oração é que Paulo tem aspirações profundas, né? É alguém com aspirações muito profundas, e não só concernente à sua vida pessoal, mas ele pede isso por toda a igreja. A experiência de uma vida profunda, ele pede esta experiência de vida profunda para toda a igreja. Então é uma oração ousada, atrevida, né? E que a gente, quando lê a carta aos Efésios, nos deixa profundamente incomodado, porque Paulo fala que sempre em uma linguagem superlativa de tudo, compreender a grandeza do poder de Deus, as insondáveis riquezas de Cristo e toda essa coisa, ele sempre coloca nesta linguagem paradoxal, né? Porque ele diz para compreender o amor de Deus que excede todo o entendimento. Então, nós vamos ver aqui que Paulo é alguém que tem aspirações muito elevadas com relação a essa busca pelo conhecimento de Deus. O que é interessante também notar, antes de nós entrar aqui no assunto da revista, é que quando Paulo escreve esta carta, ele está preso, né? Ele está preso e está vivendo uma situação bastante difícil. Uma das experiências mais ruins para o ser humano é ter a sua liberdade tolhida, o seu direito de ir e vir tirado dele. Mas esse direito de ir e vir dentro desse aspecto físico não impede fazer uma viagem espiritual. Paulo é alguém que está andando, progredindo, correndo, como ele mesmo diz nessas cartas em que ele está preso. Ele se descreve como um corredor, como alguém que está em avanço, como alguém que está correndo, não como alguém que está preso, limitado, de forma alguma. Embora que fisicamente essa fosse a sua experiência, né, de estar preso, enjaulado, acorrentado, mas ele fala como alguém que está livre. A carta aos Filipenses, que também ele escreve da prisão, ele diz: prossigo, estou correndo, estou andando, estou avançando. E a carta aos Efésios, ele chama os irmãos para andar. Vamos andar, irmãos, vamos avançar. Não vamos andar como andávamos antes. Então ele se coloca como alguém que está em movimento, como alguém que está em exploração, como alguém que está escalando aqui, né, uma montanha que parece ser inalcançável. É o que ele diz aqui, um cara que está num processo de exploração e não como alguém que está preso, impedido, porque se fisicamente ele está assim, vivenciando essa experiência, espiritualmente ele é um cara que se sente livre para se aventurar em uma exploração, né, em uma experiência de crescimento espiritual grandioso, né? E é exatamente dentro da prisão que ele escreve essas cartas com uma profundidade, com uma sensibilidade muito grande, porque você pode estar até cercado por circunstâncias negativas, mas aquilo que se processa no seu interior é que determina como é que você vê as coisas. Por isso que o apóstolo Paulo dizia: ainda que o meu exterior se corrompa, o meu interior se renova de dia em dia. O cara que experimentava esse avanço, ninguém conseguia prendê-lo, ninguém conseguia segurar o seu crescimento espiritual, o seu avanço espiritual era uma coisa extraordinária, né? Então, embora preso, ele escreve essas cartas com um conteúdo admirável, né, e grandioso, mostrando-nos assim que esse apóstolo Paulo, em vez de estar com o seu espaço limitado, né, isso logicamente no aspecto físico era uma realidade, mas no aspecto espiritual ele estava alargando as fronteiras do conhecimento. No aspecto espiritual ele estava conquistando território, avançando, escalando cada vez mais alto, né, a compreensão sobre as coisas espirituais, e diante disso ele se sente profundamente agradecido a Deus por não permitir que as circunstâncias que estão à sua volta também circunstanciem, né, a sua condição espiritual, ao ponto de que aquilo que ele sente de sofrimento no corpo
também o limite na alma. Então é alguém que está profundamente livre para avançar na compreensão das coisas espirituais, né? É um aventureiro espiritual, ali acorrentado e preso. Aqueles soldados não sabiam que aquele homem era livre. Assim como John Bunyan, que escreveu o livro Peregrino, escreveu dentro da prisão. Ele escreve o Peregrino, mostrando assim que, embora preso, a sua alma estava livre. Ele se sentia como alguém que estivesse andando. Aquela descrição é a descrição da caminhada espiritual. E mesmo dentro de uma prisão, numa cadeia, ele pôde se descrever a si mesmo como um peregrino da fé, como alguém que caminhava. Então as circunstâncias não podem lhe impedir de continuar caminhando e crescendo em Cristo Jesus, né? Essa é uma coisa que precisávamos destacar aqui também. O nosso primeiro ponto vai falar a respeito de sermos corroborados com o poder do Espírito, né? Uma das dádivas mais preciosas que Deus nos concede através de Cristo é o Espírito Santo. Deus sabe que nós somos limitados e frágeis. Por isso que Deus, o Senhor, é o Deus sobre nós. O Pai é o Deus sobre nós. Jesus é o Deus por nós. Aquele que realizou tudo que nós jamais podíamos realizar para nos tornarmos aceitáveis diante de Deus. É o nosso advogado, é o nosso intercessor, é o nosso sumo sacerdote, é o mediador perfeito, que mediou diante de Deus por nós a condição de termos acessibilidade a Ele. É o Deus por nós. Cristo é por nós. Agora o Espírito Santo é Deus em nós. Então você percebe que a obra da salvação ela é tão maravilhosa que é Deus trabalhando de forma plena em todos os aspectos, né? É sobre no planejamento, é por nós na executação e é em nós na aplicação de toda a obra da salvação, da obra da redenção. Se Cristo tivesse apenas realizado por nós a obra e a gente tivesse, de certa forma, pelo esforço próprio, alcançar a plenitude disso, nós estaríamos desgraçados. Mas o Cristo que realizou a obra por nós também enviou o Espírito Santo para habitar em nós, para aplicar essa obra em nós e para, através de nós, nos levar a viver a nova vida que surge para nós em Cristo Jesus, que não é possível pela força de vontade humana, pelas disposições humanas, e não importa se encontremos na terra um ser humano de boa vontade, um cara cheio de boas intenções. A condição humana é que nós estamos profundamente falidos. Por isso que nós precisamos do poder de Deus habitando em nós, através do seu Espírito Santo, para que se torne possível a gente viver uma vida agradável diante de Deus. Por isso que nós recebemos o Espírito Santo como aquele que veio habitar na nossa vida, para nos tornar capazes de viver aquilo que o Evangelho propõe para nós, o que é impossível ao ser humano natural, porque está condicionado ao pecado, por isso não pode fazer a vontade de Deus. Então é maravilhoso a gente pensar sobre a dádiva do Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala aqui das riquezas da sua glória, né? É maravilhoso que Paulo invoca aqui a respeito da igreja, né? A sua oração é assim, né? Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Paulo invoca aqui toda a riqueza da glória de Deus, né? Daquilo que é a somatória de tudo que Deus é. O que é a glória de Deus? A somatória de tudo que Deus é, de todos os seus atributos incomunicáveis e comunicáveis, né? Dos seus atributos comunicáveis nós temos amor, santidade, bondade,
fidelidade, benignidade, e são tantos que são comunicáveis, os quais nós experimentamos, né, da parte de Deus, pelo seu Espírito que Ele fez em nós habitar, e por ação da graça preservadora de Deus na vida dos seres humanos, né, de forma geral, que embora caídos ainda têm em si aspectos dessa natureza, né? São atributos comunicáveis, e os incomunicáveis, né, que fazem de Deus ter essa natureza transcendente, sua onipotência, onisciência, onipresença, transcendência, eternidade, imutabilidade, autoexistência, e são diversos os atributos divinos. Tudo isso somados, né, e coisas que a gente ainda nem compreende, porque a teologia não pode ser pretensiosa em querer definir Deus, porque Deus é indefinível, né, porque Deus é incompreensível, né? O que nós temos é uma medida daquilo que Deus revelou de si mesmo, do que Ele próprio falou de si mesmo na sua palavra, e daquilo que a gente contempla de seus feitos e suas obras em toda a nossa volta. Mas este Deus, diante do qual somos apresentados aqui por Paulo, é um Deus incompreensível, intranscendente e transcendente. O apóstolo Paulo aqui invoca uma coisa preciosa, porque ele está dizendo aqui que o Senhor nos conceda segundo as riquezas de sua glória. Ele está dizendo que o Senhor use tudo que Ele tem para abençoar a vida da sua igreja. Ele confia, sua oração é ousada em confiar que Deus utiliza tudo que tem para abençoar a vida do seu povo, segundo as riquezas da sua glória. Isso indica que as dispensas celestiais são inesgotáveis, que há riquezas insondáveis que eu e você ainda nem vivenciamos, nem conhecemos, coisas preciosas, pois a palavra diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros divinos, e que Deus nos dê acesso a essa experiência de sermos abençoados com todas as riquezas de sua glória, né? A oração é ousada. A oração é uma oração que nos faz entender as aspirações elevadas de Paulo com relação ao povo de Deus, né? Então, ele pede aqui para que Deus, segundo as riquezas da sua glória, fortaleça os crentes pelo Espírito Santo no homem interior, para que Cristo habite neles pela fé. É assim que o apóstolo Paulo fala, né, a respeito da igreja, suas aspirações, como são profundas, como são preciosas aqui com relação à igreja de Cristo. Fortalecidos com poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com poder pelo seu Espírito no homem interior. Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus, mas que ela fosse continuamente revigorada com poder e constantemente em seu fortalecimento diário. A experiência da renovação deve ser diária. O Espírito Santo é comparado com uma abundante chuva que cai, e essa abundante chuva caiu no dia de Pentecostes sobre a igreja, mas ele também é comparado com um orvalho que todo dia desce sobre a terra para refrescar a face da terra e renovar a erva. Assim deve ser a nossa experiência com o Espírito Santo, uma experiência de contínua renovação e fortalecimento. Quantas vezes a gente experimenta desgastes? Quantas vezes a gente experimenta sensações de abatimento? Em Atos dos Apóstolos, nós temos a igreja, no capítulo 2, sendo revestida do Espírito Santo. No capítulo 4, nós temos a igreja novamente orando para receber renovação espiritual.
Eles se reúnem depois daquela período de perseguição, logo depois da pregação de Pedro e daquela cura do paralítico, e eles oram, se reúnem, oram e dizem: Senhor, nos concede que falemos a tua palavra com toda ousadia, enquanto estende tuas mãos para se operar sinais e prodígios pelo santo nome do teu filho Jesus. E o texto diz: tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Mas eles não tinham sido cheios em Atos 2? São experiências contínuas de derramamento do Espírito sobre a nossa vida. Por isso que Efésios, no capítulo 4, um pouco mais adiante, o apóstolo Paulo vai dizer, no capítulo 5, ele diz: enchei-vos do Espírito. E essa palavra tem uma conotação de algo permanente, contínuo. Enchei-vos do Espírito, enchei-vos hoje, amanhã e continuamente, que haja essa experiência contínua da ação do Espírito Santo. E ele diz que este fortalecimento é no homem interior, né? No homem interior. Está falando do homem renovado, recriado, como o próprio texto de Efésios vai dizer, que nós fomos criados em Cristo para as boas obras, né? O homem interior, aquilo que é a nossa essência, que este homem interior seja fortalecido pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo tenha uma ação no nosso ser de forma plena, que a existência, a permanência do Espírito Santo em nosso interior seja algo que ele tenha toda a liberdade para realizar essa obra, né, do fortalecimento com o seu poder, com aquele poder que habita em nós, no homem interior. Nós temos aqui, meus amados, um apóstolo em oração pela igreja. Você observa aqui o conteúdo da oração, da petição de Paulo, nada relacionado a interesses materiais, a coisas ligadas às necessidades temporais. É um apóstolo em oração, suplicando pela igreja de forma fervorosa e pedindo para a igreja ser participante dessas riquezas espirituais em Cristo Jesus. Não que Deus não se importe com as nossas necessidades, com os nossos sofrimentos e privações, e a oração que é feita a Deus, né, pedindo uma intervenção, um milagre, pedindo uma manifestação a respeito de uma causa e de uma situação que nos aflige, é legítima. A Bíblia nos ensina a orar quando estamos aflitos, necessitados. Jesus nos ensinou a pedir, né? Mas aqui nesta oração Paulo contempla as coisas mais profundas e especiais, as necessidades mais reais para nós, né? Que são as necessidades espirituais. Há tantos líderes hoje, apóstolos, né? Também chamando as pessoas para receberem orações, ministrações, imposição de mãos. E a maioria deles acaba não se focando muito naquilo que é mais essencial, né? Se alguém pudesse começar uma oração dizendo: Senhor, utilize-se de todas as riquezas de sua glória para nos abençoar, né? Dentro dessa teologia que vemos por aí, talvez pediria que as riquezas desta glória fossem utilizadas para proporcionar algum benefício apenas material. Quantos não estão chamando, alguns que se dizem apóstolos, para realizar orações por você, dizendo apenas que estas orações sejam para enriquecer você, para lhe dar bens, para lhe prosperar nesta vida. O apóstolo é um apóstolo em oração, mas sua oração se foca nas necessidades mais profundas. E tem outras ocasiões em que ele ora pedindo para Deus suprir os irmãos em todas as suas necessidades, né? Porque aqui Paulo não está desconsiderando que existam outras necessidades, mas quando ele está aqui focado, ele se foca naquilo que são as maiores necessidades do ser humano, fortalecidos com poder, habitados por Cristo, né? Habitados por Cristo. Paulo aqui nessa petição pede para que Cristo habite nos corações de forma profundamente plena, né? Habitar aqui é
permanecer, é morar, não é apenas, né, estar de passagem, não é apenas uma visitação esporádica, não é apenas uma experiência momentânea, mas uma permanência, uma vivência de Cristo em nossos corações. E aqui dá a ideia, né, de Cristo ser não só um hóspede, mas o dono da casa, como está em Hebreus capítulo 3, que diz, né, que somos a sua casa, né, que Cristo seja Senhor sobre sua própria casa, porque esta casa somos nós. Assim deve acontecer. Algumas pessoas acham que pode ter Cristo em suas vidas como um hóspede, como alguém que não apita nada, né? Como alguém que não preside a vida. É apenas um residente, mas não preside, mas não conduz, mas não governa. E aqui essa habitação de Cristo em nossas vidas é uma habitação de alguém que se torna o Senhor da casa. E esta casa somos nós, e Ele é Senhor porque Ele é o Criador da casa, né? Ele é aquele que constrói a casa. Paulo já tinha apresentado este argumento no capítulo 2, quando ele diz que nós somos edificados para a morada de Deus. Então somos edificados. Deus é o construtor e Ele construiu esta casa para que Ele habitasse nela e fosse Senhor desta casa. Então que Ele tenha acesso a todos os compartimentos da casa, que Ele tenha acesso a todos os compartimentos, que Ele tenha acesso à sala, aonde tem toda a recreação e tudo aquilo que se torna prazeroso, né? Que Ele tenha acesso ao escritório da casa, onde toda a vida é planejada dentro das conquistas desejadas por nós. Que Ele tenha acesso à cozinha da casa, aonde a gente procura toda a satisfação, né, para as nossas necessidades. Que Ele tenha acesso ao quarto da casa, à intimidade do nosso ser, né? Que Cristo faça parte da coisa mais íntima que existe em nós. Então que Ele seja Senhor sobre a casa. Se Ele tiver que mudar alguma coisa, que mude. Se Ele não gostar de alguma coisa como está, que Ele possa mudar. Que Ele possa mudar e colocar as coisas no lugar segundo o seu propósito e não segundo as nossas preferências. Que Cristo seja Senhor sobre a sua própria casa, como diz o escritor aos Hebreus. É esse tipo de habitação que Paulo ora aqui para que Cristo tenha em nossas vidas. Não seja apenas um hóspede, né, que veio passar uma noite, mas seja alguém que está morando e habitando na vida de forma plena. Meus amados, eu fico atribulado com o tempo, né, porque, né, a escola é algo que exige mais tempo, mas vamos correr aqui e agora nós vamos acelerar muito, porque o tempo já é muito pouco. Arraigados e fundados em amor. Amor à virtude cristã. Amor à virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é o atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A essência de Deus é amor. Se pudesse estratificar a essência divina, isso seria o amor. Como o apóstolo João disse, Deus é amor. Foi por amor que Cristo se entregou por nós na cruz. O amor é que levou a Deus a realizar a maior de todas as obras, a obra da redenção, né? Foi por amor. O amor é o resumo da lei dos profetas. Só se cumpre a lei de Deus ou a vontade de Deus se houver amor por Deus. Cristo ensinou sobre isso. Vocês só farão o que eu vos mando se vocês me amarem. Então é o amor a Deus que nos leva, de fato, ao compromisso com a vontade de Deus. A palavra nos diz ainda que nós nos tornaremos conhecidos no mundo através do amor, não através das realizações, das pregações, mas através do amor. E que tudo mais que a gente faça tenha no amor a motivação correta para tudo. Paulo disse em 1 Coríntios 14, né, que o amor é o caminho excelente para todos os dons, né, para que a gente atue, né, através do que o Senhor tem nos dado de capacidade, pela motivação correta, que é o amor. O amor é a prova da filiação de Deus, que somos filhos de Deus, né? Na verdade,
João diz isso, né? O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito, né? Paulo diz que há 3 virtudes cardeais da fé cristã: a fé, a esperança e o amor. E entre essas 3, que são as maiores virtudes, o amor se torna maior entre elas, né? O amor é a maior de todas as virtudes, de onde vem a se desencadear todos os outros aspectos do fruto do Espírito. Ele tem como seu princípio, né, o amor. Arraigados e fundados em amor. Paulo usa aqui 2 termos. Um termo da agricultura, da botânica, né, que é arraigados, que tem a ver com a plantação de uma árvore que se firma na terra por suas raízes, né, tem a sua sustentação pelas suas raízes. E outro exemplo aqui é o exemplo da arquitetura, né, fundados, onde também o edifício tem a sua sustentação no fundamento, no alicerce que o sustenta, né? Então, o que Paulo está dizendo é que o que sustenta a vida cristã, o fundamento de tudo, deve ser o amor, arraigados e fundados em amor. A própria verdade, quando o apóstolo Paulo diz que a gente deve falar a verdade, ele diz: a verdade deve ser falada em amor. Então ele usa aqui essas 2 figuras muito interessantes, né? A árvore se sustenta na terra por suas raízes, ela não pode ficar na superfície, senão ela cai. Assim também, como não se pode construir um edifício sem fundamento, ele vai cair. Então, o fundamento da nossa vida deve ser o amor. Eles arraigados e fundados em amor. Em que a nossa vida está fundamentada? No amor de Deus. É ali onde nós fundamentamos a nossa vida. E ele prossegue dizendo que ele ora para que os irmãos compreendam qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Deus, que excede todo entendimento. Então, aqui nós temos algo imensurável, incompreensível, que Paulo chama a gente para estarmos buscando a compreensão. A gente tem que enxergar isso como algo progressivo, que avança na direção da eternidade, né? Porque na verdade só a eternidade nos poderá dar clareza, né, sobre aquilo que a gente vê de forma obscura, né, como o apóstolo Paulo diz, né? Mas aqui há uma atitude ousada, né, da gente querer compreender o incompreensível, né, alcançar o inatingível. E ele fala aqui das 4 dimensões do amor de Deus. A primeira delas é a largura, e a gente entende que o amor de Deus no alcance. A largura do amor de Deus é um amor que abarca o universo inteiro. Não há nada neste universo que o amor de Deus não possa abarcar de forma extraordinária. Com relação à humanidade, o amor de Deus abarca a humanidade como um todo. Não tem um só ser humano, né, que não seja alcançado pela largura do amor de Deus. Não tem um só ser humano que fique fora dessa fronteira delimitadora do amor de Deus com relação à humanidade. O amor de Deus é largo, alcança, né, a todos de forma tão grandiosa. Ele diz que também o amor de Deus é compreendido no comprimento deste amor. O amor de Deus é maior do que o próprio Cronos, a existência do tempo. O amor de Deus no comprimento é maior do que o Cronos, é maior do que a questão daquilo que se iniciou quando Deus disse no princípio. Criou Deus, criando o tempo, o Cronos, a sucessiva ação do tempo na história humana. O amor de Deus é maior do que o tempo, é maior do que o tempo, dentro da história. O amor de Deus é do tamanho da eternidade.
porque Deus é amor. O amor de Deus, ele estará presente em toda a história humana. Não houve um só momento na história, e a humanidade já tem passado por tantas situações de comportamento desprezíveis, horrorosos, terrivelmente repugnantes. Mas não houve um só tempo na história em que o amor de Deus não estivesse presente e disponível para a humanidade. Esse é o cumprimento do amor de Deus. Desde a queda no Éden até a consumação de tudo, o amor de Deus estará nessa extensão toda da existência humana. O amor de Deus traspassa para a eternidade, porque o amor é tão eterno quanto Deus, porque Deus é amor. E ele diz também a altura do amor de Deus. Aqui fala do amor insuperável. A gente encontra tantas expressões de afetos na experiência humana, e Deus, para demonstrar a superioridade do seu amor, a grandeza do seu amor, ele procurou entre as expressões de afetos humanos, uma expressão de afeto que fosse a maior expressão de afeto conhecido na humanidade. E Deus encontrou o amor de uma mãe por um filho que amamenta. Ele encontrou na expressão do amor de uma mãe por um filho que amamenta a maior expressão de amor humano. E quando ele olha para isso, ele diz: pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta? Eu, todavia, não me esquecerei de ti. O amor de Deus é insuperável. Aqui fala da altura do amor de Deus, do insuperável amor de Deus. Cristo disse para os seus discípulos: ninguém tem maior amor do que este. Ninguém. O amor de Deus é insuperável. Toda expressão de afeto humano não se compara à expressão do amor de Deus. Pense como Deus lhe ama. Aquele que se declara a si mesmo como um pai amoroso. E esse pai amoroso tem um amor maternal, porque em Isaías ele diz que ele é quem amamentou e segurou no colo seu filho Israel e cuidou dele e afagou ele entre os joelhos, demonstrando assim a grandeza do seu amor, encontrando uma espécie de comparação dentro dos afetos humanos, o afeto de uma mãe por um filho. Então o amor de Deus é insuperável, mas ele diz ainda que o amor de Deus tem uma profundidade. Isso indica que não existe nessa experiência humana alguém que se coloque em um estado de deploração miserável, de miséria do pecado, de profundidade abissal da alma, de sujeira da alma, que o amor de Deus não possa alcançá-lo. O amor de Deus alcança o ser humano no mais profundo do abismo, da perversão, da imoralidade, da escravidão do pecado, e o eleva às alturas deste amor insuperável. Quantos de nós não fomos alcançados por este amor de Deus? O amor humano nos faltou. Às vezes tem pessoas que o amor paterno não lhe alcançou em certas situações, o amor materno até não lhe alcançou, o amor de uma amizade, o amor de uma relação amorosa, lhe faltou em situações em que você entrou nas profundezas. Mas o amor de Deus é mais profundo que o mais profundo abismo da miséria humana, e é capaz de alcançar a todos de forma profunda e maravilhosa. Então, é preciso pensar sobre este amor de Deus que excede todo entendimento, a intensidade do amor de Cristo, a grandeza do amor de Cristo. E ele diz: excede todo entendimento, porque o que a gente encontra aqui apenas são comparações muito aquém daquilo que é
a realidade profunda deste amor. Um amor incomparável, um amor incompreensível, um amor insuperável, é o amor de Cristo. Qual é a nossa dedicação? Compreender este amor. À medida que a gente cresce em amor, o medo diminui. Então Paulo está dizendo aqui que a gente, estando firmados, fundamentados, né, no amor, nós vamos crescer na compreensão dele. Primeiro nós nos colocamos arraigados e fundados, e depois nós começamos essa edificação de crescimento na compreensão deste amor de Cristo. E Paulo conclui essa parte da oração dizendo: cheios de toda a plenitude de Deus. É uma petição tanto incompreensível para nós, porque a plenitude de Deus é algo que ninguém chegará a compreendê-la. Por isso ele é Deus, porque ele é o ser incompreensível para a capacidade humana. Nós temos definições, nós temos algum entendimento teológico daquilo que Deus revelou de si mesmo, mas nós estamos diante daquele que é transcendente, daquele que transcende toda a nossa compreensão. Então Paulo está dizendo aqui para sermos cheios de toda a plenitude de Deus, que Deus ocupe tudo em nós, que aquilo que existe em nós, em capacidade de conter Deus, que exista essa experiência em nós, que Deus preencha tudo em nossa vida, que não haja espaço para nós mesmos, mas que Ele encha tudo em nós, né? Que Ele encha tudo, complete a nossa vida de forma tão plena, que haja um transbordamento de Deus, haja um transbordamento de Deus em nossas vidas, que essa seja a nossa experiência, né? Sejamos cheios de toda a plenitude de Deus, e que aquilo que transpira através de nossas vidas seja Deus, que aquilo que sai da nossa fala seja Deus, de nossos atos, de nossa conduta seja Deus, que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus, né? Daquilo que podemos vivenciar, né? Daquilo que podemos vivenciar da parte de Deus. Esta é uma oração parecida com aquela de Moisés, que não sabia muito o que estava pedindo, né? Não sabia muito, diante do extasiamento dessa experiência do que Deus tem concedido, a sede só aumenta. Moisés já estava na presença de Deus e sentia profundamente aquela sensação da disposição de Deus para com ele. Ele disse: eu achei graça aos teus olhos, Senhor, se o Senhor está assim tão aberto para mim, me mostra o teu rosto, me deixa ver tua glória, né? Esse desejo elevado, esse anseio, essa fome por Deus que deve consumir a nossa alma. Essa oração expressa essa fome de compreender o incompreensível, de se esforçar para escalar essa montanha inatingível, né? Então é assim que a gente compreende, né, esse anseio profundo e extraordinário do coração do apóstolo Paulo diante dessa sua oração tão ousada, tão atrevida, né? Que chega a dizer para sermos cheios de toda a plenitude de Deus, né? De toda a plenitude de Deus. Que esse seja o nosso anseio, nosso desejo, de experimentarmos Deus de forma profunda. O que é interessante é que há aqui uma ação de Deus, não é apenas uma conquista humana, não é aqui, como o apóstolo Paulo disse, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece, né? Há os anseios, os desejos, mas aqui tem que haver condescendência de Deus, né? Tem que Deus dar passos em nossa direção, porque nós não conseguimos alcançá-lo se ele se mostrar indiferente a nós, se ele não for condescendente a nós, a gente fica de fato privado dessa experiência grandiosa. Então nós estamos diante de uma intensidade de amor, de profundidade tão maravilhosa.
terceiro ponto, rapidamente aqui. Se você pensa que Paulo, pediu algo assim muito ousado, muito atrevido em suas petições, ele chega a dizer uma coisa interessante. Ele chega a dizer assim: e Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos e pensamos. Irmãos, é preciso a gente olhar para Deus e ver Deus na sua grandeza. Quantas vezes nós estamos falando com Deus e Deus parece ser tão pequeno, tão mesquinho. O apóstolo Paulo está dizendo: Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos e pensamos. Ele tem tanta certeza de que o que ele está pedindo está em harmonia com o coração de Deus, que essas aspirações são aspirações que são incitadas e provocadas pela própria ação do Espírito de Deus no interior humano, e que há uma correspondência em Deus para isso, que ele diz: Deus é poderoso para fazer muito mais além, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos e pensamos. Ele está aqui: abundantemente é uma coisa transbordante, uma coisa extraordinariamente abundante, além daquilo que pedimos e pensamos. Então as dimensões das bênçãos divinas são extraordinárias. Deus nos surpreende, há riquezas insondáveis. A gente pensa assim: puxa, para me chegar até aqui eu paguei um preço. Na verdade, nós somos surpreendidos pela graça de Deus, o conhecimento, a revelação que Deus traz de si mesmo, o mergulho que a gente dá nas Escrituras. A gente somos levados como um guia, como alguém que nos guia, e esse guia é o Espírito Santo. A palavra diz que o que se pode conhecer de Deus, Deus nos deu a conhecer pelo Espírito Santo que nos foi dado. É Ele que nos chama para essa exploração, para nos aventurarmos como exploradores de lugares pelos quais nunca andamos e nunca teríamos a capacidade de andarmos pelo próprio conhecimento humano, pela capacidade humana, mas que o Espírito Santo é capaz de nos conceder, nos conduzir a compreensões que está para além da racionalidade humana, para além das compreensões do intelecto humano, E a gente tem que olhar para o Senhor e pensar num Deus que é cheio de generosidade, capaz de fazer mais abundantemente além daquilo que pedimos e pensamos, segundo as riquezas de sua graça, e segundo o poder que opera para conosco. Existe um poder que Deus fez habitar em nós. A gente precisa entender isso, Então, diante de suas debilidades físicas, de suas lutas, entenda uma coisa: o poder de Deus habita em você, e você tem que se apropriar disso pela fé, porque Paulo diz que essa habitação de Cristo em nosso coração é pela fé. Então, se aproprie dessa verdade. O poder de Deus está em você. Não é uma coisa que você tem que ficar pedindo como se estivesse lá em cima no céu e você aqui miseravelmente numa distância absurda dessa realidade, porque na verdade, no dia em que você aceitou a Cristo, o Espírito Santo veio habitar em você, E Paulo agora faz um convite para a adoração. Ele encerra o capítulo com um convite para a adoração a Deus, cuja glória é devida, na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações. A natureza como um todo tem o dever de adorar a Deus, mas a adoração da igreja é a adoração mais esperada e a adoração mais requerida e a adoração mais devida. Por quê? Porque pela igreja o Senhor realizou a maior de todas as obras. Por isso que Paulo diz: glória seja dada a Ele na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. Toda a natureza tem o dever de louvar a Deus porque ela é beneficiada pela providência de Deus, pela ação providencial de Deus. Mas a igreja, ela recebe tanto a ação da graça comum de Deus na sustentação de todas as coisas, como ela foi alvo da graça especial de Deus.
ela recebeu a salvação, a redenção, perdão de pecados, o Espírito Santo, os dons do Espírito, as riquezas insondáveis de Cristo, o conhecimento de Deus e tantas coisas preciosas. Então a Ele seja glória na igreja. Quando Paulo pensa sobre tudo que Deus concedeu à igreja, ele chama ela para louvar. A Ele seja glória na igreja. Lógico que a gente pode dizer, a Ele seja glória na natureza como um todo, toda a terra, todos os homens, mas na igreja Deus deve ser louvado com entusiasmo, com alegria, com reconhecimento, com discernimento, com a compreensão de tudo aquilo que a gente temos recebido em Cristo Jesus. Na igreja. Não podemos chegar como igreja e ter uma adoração débil, uma adoração indiferente, apática, sem fervor. Se os anjos podem louvar a Deus como pedras afogueadas, que é o significado do nome serafins, que louvam a Deus, queimando, ardendo, quanto mais o coração de um crente que foi alcançado pelas bênçãos extraordinárias da graça divina. Então a Ele seja glória na igreja, por todas as dádivas que Ele tem nos concedido. Jesus disse para um fariseu, para um doutor da lei, que a quem muito se perdoa, muito é agradecido. Falando a respeito daquela mulher que entrou na casa do fariseu e se derramou aos pés de Jesus de forma tão agradecida. Então, o que se espera é que nós, que temos sido alvo de bênçãos tão extraordinárias, que temos sido agraciados com as riquezas insondáveis de Cristo, estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, recebemos o Espírito Santo habitando em nós, somos a morada de Deus e estamos vivendo em esperança. É de se esperar que nós tenhamos um louvor alegre, cheio de gratidão diante dEle. A Ele seja glória na igreja, né? A Ele seja glória na igreja. Essa é a glória devida ao seu nome, né? Como ele diz aqui, que devemos glorificar a Deus na igreja. Por quê? Porque a igreja conhece coisa que o mundo não conhece. A igreja recebeu coisa que o mundo não recebeu. Veja só, Jesus disse, o Pai enviará o Espírito Santo e vocês vão receber. O mundo não pode receber isso. Existem coisas que Deus reservou exclusivamente para a sua igreja. Bênçãos exclusivas da igreja. Bênçãos exclusivas, a adoção de filhos. Ele nos deu o espírito de adoção e o Espírito diz para nós, vocês são verdadeiramente filhos de Deus. Como não louvar, como não ser agradecido a Ele, quando estamos diante de uma realidade tão grandiosa, que é a realidade das bênçãos insondáveis da graça divina por nós. Ele disse aqui que a adoração deve ser por todas as gerações, pelos séculos dos séculos, porque esse é o Deus que tem abençoado a humanidade de geração em geração. Naquela geração, Paulo chama a igreja para louvar. Nós somos essa geração. Estamos vivendo esse tempo do fim. E em meio a todo este caos, às catástrofes, aos acontecimentos finais, nós somos chamados à adoração a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Então, adore. Adore a Deus com alegria, com fervor no seu coração. Jamais se deixe levar pela ingratidão, pela ansiedade de coisas que você tanto almeja. Não se deixe se tornar ingrato por aquilo que você não tem, por não ter a capacidade de pensar sobre aquilo que você já tem em Cristo Jesus. Somos enriquecidos, abençoados, maravilhosamente abençoados por Deus. E que cheguemos à compreensão dessas coisas maravilhosas que Paulo aqui ora para os irmãos ter, né? Essas coisas grandiosas, seja a nossa ambição na vida, seja o nosso desejo nesta vida. Que Deus abençoe os irmãos, que todos tenham um restante de dia feliz e abençoado, que o seu coração hoje possa se encher de adoração, de louvor a Deus. Você passa o dia adorando,
e à noite, que a gente possa estarmos juntos através da transmissão do culto à noite, adorando a este Deus que tem nos abençoado com tantas bênçãos maravilhosas. Deus os abençoe em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos aqui compartilhando este ensino, Senhor. Que a tua palavra habite abundantemente no coração dos teus santos. Dá-nos um dia abençoado, nos guarda, nos livra de todo mal e que possamos, Senhor, te louvar nesse dia. Que o Senhor nos conceda um dia em paz, um dia de restauração, de renovação espiritual, de fortalecimento no nosso homem interior, Senhor. Que a bênção do Senhor repouse sobre a vida de todos os santos, aqueles que estão necessitados e clamando por uma intervenção da parte do Senhor, que ele seja tocado pela tua mão. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, Deus os abençoe. Agradeço ao Senhor pela dedicação de alguns irmãos que acompanham a escola dominical mesmo em casa. Deus abençoe a fidelidade de vocês, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor.